E agora vamos retomar os nossos estudos, as nossas palestras, com convidadas tão especiais nessa manhã. E com vocês, para falar sobre o tema do terceiro Congelde, uma de nossas colaboradores do podcast Café com Espiritismo, Luziane Bahia, trabalhadora da Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que mantém a Mansão do Caminho e que nos honrará com o tema da palestra As Potências da Alma. Bem-vinda, Luziane. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do nosso Mestre Jesus nos nossos corações. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, recebendo esse calor especial. É uma alegria estar entre irmãos, entre corações fraternais, que às vezes nós, pela via da virtualidade, acessamos, contatamos, mas é tão bom o abraço, o afago, a presença, porque assim vamos aprendendo e sentindo cada vez mais esta energia que é mantenedora da vida, que é a energia da convivência. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui. A todos vocês que estão aqui no presencial, nós cumprimentamos. A todos que estão nos acompanhando no virtual, aos parceiros que estão transmitindo esse nosso momento, nós agradecemos e cumprimentamos a todos. E trazendo aqui a felicidade de aceitarmos esta oportunidade para estarmos juntos, parabenizando a todos os responsáveis por este evento, que desde ontem já foi cuidando de cada um de nós de maneira especial. A gente aqui já teve a oportunidade de degustar o pão de queijo, que é muito especial, uma delícia, e muito bem tratados por corações tão queridos e tão afetuosos. Então vamos juntos nessa construção, que Hilária aqui já começou, eu sempre a chamo dessa forma, porque é uma amiga, irmã, de uma estrada longa, graças a Deus, e também é uma honra estarmos aqui juntas para confraternizarmos neste momento do Evangelho. Então vamos juntos, dando continuidade ao que hoje aqui a Cacá Rezende, o Moacir, a própria Lari já iniciaram para os nossos corações como proposta de reflexão. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Mundo Regenerado, é o livro mais recente da benfeitora. Ela tem 3 livros mais recentes. Ela lançou Vidas Vazias, depois ela nos trouxe o Vida Plena e agora, na sequência, o Mundo Regenerado. Neste livro, que está de forma intensa a sua escrita, a sua fala, a sua expressão conosco, parecendo que o Espírito Joana de Ângeles está sentadinho ao nosso lado, vendo os nossos embates diários, vendo as nossas dificuldades constantes, e como uma irmã mais velha, amadurecida, mas também com um coração muito maternal, vem nos trazer perspectivas de ação, de atuação, de realização, para que nós acreditemos e percebamos que somos capazes de realizar, que temos condições de concretizar. Nesse livro, numa das suas mensagens, ela trouxe uma frase que, quando eu li, eu fiquei ali paradinha refletindo. Ela disse assim: jamais te afastes de Jesus. Minhas irmãs e irmãos queridos, eu parei e fiquei refletindo. Jamais te afastes de Jesus. E aí eu pensei, e eu me afasto de Jesus? Quais são os momentos que eu me afasto de Jesus? Se eu gosto tanto da sua mensagem, se eu me considero e me coloco na postura de cristã, onde está o meu afastamento em relação a Jesus? E aí eu fui refletir, passeando pelas horas, e a Lária que falou sobre o tempo, passeando pelas horas, pelos minutos, e percebendo momentos
de dúvida, de irritabilidade, de instabilidade, de algumas oscilações no comportamento, na atitude, que me fizeram pensar: será que nestes instantes eu me afastei de Jesus? Os benfeitores espirituais dizem que a todo momento Ele está conosco. Mas eu estou com Ele em todos os momentos? De certo que não. Pela ausência de continuidade na vigilância que me faz imprescindível, pelos entraves da vida, pelos contextos desafiadores da existência. Então, sinceramente, eu fiquei buscando como não me manter afastada de Jesus. Porque se afastar de Jesus pode me trazer a sensação, o sentimento, a ideia de solidão. Sabe quando a gente está vivendo as tempestades da vida? Aquelas ondas altas de um mar de oportunidades, aquela onda que parece que vai nos devorar, que vai nos levar. E diante dessas situações a gente pensa: o que eu posso fazer? É uma situação de teste, de prova, de expiação. O que eu posso realizar? E às vezes, neste instante, a gente pensa: como eu estou a sós? Porque eu olho para o lado e materialmente, às vezes, eu estou a sós de verdade. As pessoas que são afetas do meu coração, que deveriam ser uma rede de apoio, uma rede de auxílio, não estão próximas de mim. E nesse instante, o que fazer? Mas os bons espíritos dizem que neste e em todos os momentos, Jesus está conosco. E os espíritos dizem porque Jesus prometeu isto. Ele disse que jamais nos deixaria sós. Então a gente percebe que diariamente, constantemente, em todas as horas, minutos, segundos, instantes das nossas vidas, Ele está conosco. Enquanto ontem conversávamos com amigas que nos receberam aqui nessa cidade com tanto amor, carinho, com tanto aconchego e com tanto pão de queijo, elas nos diziam assim, uma delas nos disse assim: mas é simples, é fácil trazer Jesus para pertinho da gente. E ela fala isso porque é um coração que treina fazer essa conectividade com Jesus. Porque entre Ele e nós não deve existir barreira. Entre Ele e nós não devem existir palavras, elucubrações, recheios, monumentos, imagens, o que quer que seja, que a gente possa criar e que cria unicamente, ainda pelas nossas dificuldades, vacilações, ainda pelos nossos receios. Porque se simplesmente fecharmos os olhos e dissermos assim: Senhor, ora, o refrigério vai ser imediato. E nós sabemos disso porque já experimentamos isto. Em momentos de agonia, de mar revolto, de tempestade. Então, o que o Espírito Joana de Ângeles fala, em verdade, é uma sinalização de vigilância para que a gente não se perca no caminho. Lari muito bem pontuou aqui a diversidade de estímulos estressantes que temos ao longo de um dia. Mas a gente pode concentrar em 1 hora e analisar 1 hora e a gente vai ver os elementos estressantes que existem nessa hora. Os convites a uma rapidez, a uma celeridade da qual nós não damos conta, porque o nosso cérebro, ele apresenta limites materiais. O nosso organismo apresenta limites materiais. E mesmo que a gente queira enveredar na velocidade da tecnologia, nós temos o nosso tempo, a nossa medida, o nosso coeficiente que precisamos dar conta, e quando não damos conta, adoecemos.
E nesse adoecimento, ou nessas experiências, ou nessas lutas da vida, a gente ainda pode se ver pensando: eu estou sozinho. Mas Jesus está conosco. A gente sabe disso. E a sinalização da benfeitora vem reforçar para que a gente não perca a estrada diante disso. E aí, com tanta generosidade, com tanto amor, com tanta dedicação, porque foi uma vida, mesmo antes dele conhecer o Livro dos Espíritos, foi uma vida dedicada ao que estava oculto, à transcendentalidade, ao bem, ao amor, às coisas da divindade. Leon Denis entrega a sua vida em testemunho, em exercício dos próprios fatores da divindade em sua vida, nos convidar a vivenciarmos a experiência da transcendentalidade, a vivenciarmos a espiritualidade no nosso dia, a vivenciarmos essas situações que são do que ele costumava dizer, e os seus livros estão recheados desta fala, do contemplar a beleza. Clary trouxe aqui para a gente diversos momentos dessa contemplação. E ele, em toda a sua escrita, em todo o seu movimento, tem um grande movimento da beleza. A todo instante, ele pensava das situações a beleza. E diante de todo esse arcabouço é que em 1908, na edição francesa, e em 1910, aqui na língua portuguesa, advém o livro O Problema do Ser e do Destino, que na tradução em português recebe o título O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com a autorização do próprio autor, concedida à Federação Espírita Brasileira. Num livro em que ele nos ajuda a jamais nos esquecermos de Jesus. Por quê? Porque ele problematiza o ser na primeira parte e nos convida a refletirmos sobre toda a nossa relação para conosco, mas inevitavelmente para com a divindade. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu irei? Quais são os meus compromissos? Quais são as minhas experiências oníricas, mediúnicas, transcendentais? O que é que eu estou fazendo aqui? Que ser eu sou? É uma proposta de autoconhecimento? É uma proposta que está no Livro dos Espíritos, questão 919, letra A, que nós muito conhecemos, cuja resposta é de Santo Agostinho, do conhece-te a ti mesmo e do périplo para nos conhecermos. Leon Denis, com a sua dedicação, entrega de vida, problematiza o ser, passando, após todo esse ensaio, a problematizar o destino. Porque diz: ora, entendo que sou um espírito, a individualidade, aquele que jornadeia ao longo de muitas e múltiplas experiências. Entendo o motivo desta encarnação, mas eu também preciso entender o motivo da reencarnação. E eu preciso entender que o destino, como diz Leon Denis, é escrito por nós. Nós somos artífices do nosso próprio destino. Então, quando a gente para num dia e diz assim: mas esse dia está difícil, está muito ruim para mim. As coisas que estão acontecendo talvez tenham sido a razão para a gente dizer que o dia está muito difícil e muito ruim. Mas eu tenho nas minhas mãos a oportunidade, instrumentos, ferramentas de transformar aquele dia. E mesmo diante de tantos prismas desafiadores, transformar desafio em oportunidade e não trazer incremento daquelas que são circunstâncias para a nossa própria vitória, para a nossa própria libertação. Então, Denis coloca nas nossas mãos, robustecendo a doutrina dos Espíritos, trazendo, corroborando com a justiça de Deus, trazendo Jesus de volta, de que nós podemos construir o nosso próprio destino. Depois que ele problematiza o ser, o destino, ele vai nos dizer o como.
porque como um lindo, um exímio, estudioso, mas também alguém que entregou a vida, quem entrega a vida quer compartilhar do tesouro que aprendeu com outros, para que outros também vejam, sintam, experimentem, conquistem e façam aquela caminhada que ele está tendo a alegria de trilhar. Então é tão bom compartilhar. E como um irmão nos traz a última parte desse livro, que é intitulada As Potências da Alma. Quando li esta parte por primeira vez neste livro, eu não queria mais sair desta parte, porque a gente se sente poderoso. A gente percebe que a gente é capaz de fazer tudo e a gente sabe que a gente é capaz de fazer tudo. Mas no dia a dia a gente vai se esquecendo. Se esquece da força que a gente tem. Se esquece das experiências que nós já nutrimos. Nós nos esquecemos das vitórias que já tivemos ao longo da vida. De tantas coisas que experimentamos, tantas, inúmeras. E se nós aqui pararmos para escutar uns aos outros, nós teremos temas para milhões de congressos. Porque, como diz a espírita espanhola Amália Domingos Soler, é especial ler os livros, sim, mas é muito mais profundo ler as rugas e as cicatrizes que estão apresentadas nos rostos dos nossos irmãos, na história dos nossos irmãos. Por quê? Porque desta maneira são tão próximas as experiências que a gente diz, ele pôde, ela pôde, eu também posso. Porque também eu sou filho de Deus e digno da herança do Pai. São palavras, ensinamentos que uma pessoa que gosta tanto dos livros como Leon Denis era apaixonado pelos livros. Ele não só escrevia, como ele revisava livros. Com o seu coeficiente de saber, de intelectualidade, com outros escritores ele auxiliou, quantos outros trabalhos ele pôde revisar e trazer à conclusão, à contribuição para que aquelas obras fossem movimentadas e ganhasse o grande público. Imagina para uma pessoa que tem tanto amor pelos livros, ela perder a visão. E é mais ou menos nessa época de 1908, quando vai sair nesse livro, O Problema do Ser e do Destino, que ele vai perdendo a visão. E a gente pensa, que dor intensa. E é uma dor muito forte. Basta que a gente se coloque no lugar. Eu gosto muito dos livros. E imaginar isso mexe muito comigo. Nas páginas dos livros de Leon Denis, exalta e exulta, não palavras, vivências. Porque alguém amadurecido, que trouxe aquelas palavras e por isso a nossa atenção, por isso essa nossa reunião, por isso esse nosso momento de corações tão próximos, podermos compartilhar deste sentimento que vem de um espírito cristão, que a serviço de Jesus Cristo veio escrever, para que ainda ficasse, se não estava claro, ainda mais claro, ainda mais palatável, porque alguém que estava jornadeando junto conosco e nos traz estes saberes. Ele traz uma ordem nesse livro, mas a gente queria mexer um pouquinho nessa ordem a partir do que ele mesmo nos ensina. E gostaríamos de colocar como primeira potência da alma o que ele descreve na dor. E é algo que nos intriga, que nos instiga. Como é que a dor pode ser uma potência da alma? Potência da alma eu enxergo com tudo aquilo que vai me alavancar, que vai me projetar, que vai me fazer ir além daquele limite que eu impus para mim mesmo. Na nossa vida, a gente coloca limites para as nossas ações. E a própria vida vai mostrando que a gente pode superar os limites que nós colocamos para as nossas ações. As próprias experiências, quando aceitas, nós entendemos que ali era um desafio de empurrar um pouquinho mais. Aquele limite que a gente colocou tão perto, a gente imaginava que podia tão pouco. E as dores
vão sendo esses impulsos. Dores que ele nos traz em duas ordens e que a doutrina também nos apresenta. Tanto dor no aspecto de equalização, de resgate, de nós ajustarmos a casa mental e a casa consciencial em relação àquilo que fizemos no passado. Então, dor no sentido de, deixa eu arrumar a casa que eu baguncei. Deixa eu agora tentar agir certo e a partir desse estímulo de dor. Ou são dores que não têm este olhar do passado para o presente e que são fatores extremamente atuais, que vão nos projetar. E aí, nestes dois conceitos, a gente poderia pensar dor no sentido expiatório e dor no sentido provacional. E este olhar de dor, o que a gente faz quando a gente vivencia, quando experiencia, quando passa pela situação? A gente traz um componente emocional, o componente do sofrimento, o componente que os espíritos dizem, olha, a dor, ela é necessária, porque ela é o processo de evolução, de transformação, de burilamento. Eu, quanto espírito, preciso sair da simplicidade e ignorância e alcançar a angelitude. Como é que eu faço esse trânsito? Eu preciso de viver as experiências. Mas sofrimento é a eleição nossa. E a gente vira para os espíritos e diz assim, mas é muito difícil a gente passar pelas dores e não ter o sofrimento. É muito difícil experimentar tudo isto e lidar com uma alegria de viver que é a proposta do cristianismo. Mas eles dizem que é possível ser feito. E eles não só dizem, mas eles indicam caminhos para isto. E um destes caminhos é a não desistência. Um desses caminhos é a perseverança. Um desses caminhos é o que a Lari colocou aqui como uma das propostas do mamífero, é a luta. Se eu posso escolher criar o meu próprio destino, eu posso enveredar meditações, reflexões, para que no momento de dor eu abra o meu kit de sobrevivência. Já pensou se nós estamos no mar revolto e advém um naufrágio? E só naquele momento a gente vai entender qual é o kit de sobrevivência que a gente dispõe? O que é que vai acontecer com a gente? Não vai dar certo. A gente vai ficar com muita ansiedade, com muito medo, vai se atrapalhar, não vai entender nada. Por quê? Porque todo o nosso organismo está em alerta para uma situação de perigo. Diante de uma situação de perigo, a gente vai agir ou às vezes reagir. Mas nós somos dotados de uma exímia potência da alma chamada pensamento. Nós somos os seres da criação únicos que temos a capacidade de pensar sobre o que pensamos. A gente já pensou sobre isso? Ah, mas meu cachorrinho pensa, meus animais pensam. Olha como eles interagem. Pensam. Tem uma inteligência instintiva, tem memória, trazem reatividades. Mas nós temos a oportunidade de pensar sobre o que estamos pensando. E pensar sobre isto é dizer assim, eu sei que na vida eu terei aflições. Jesus Cristo disse isso. Mas não desanimes, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Que nós não nos aflijamos. Então a dor é algo esperado. É algo que faz parte desse processo de construção, que em verdade é amadurecimento e libertação. Então eu posso, dentro do meu dia a dia, buscar alguns instantes para pensar sobre a função da dor na minha vida. E eu não preciso somente pensar na dor que eu estou vivendo. Eu posso pensar na dor que eu já vivi e como eu fui forte para superar. O que foi que eu fiz e que aconteceu e que deu certo? Porque a nossa memória, às vezes, só traz aquilo que deu errado. As nossas pequenas vitórias não ficam voltando,
Porque é como se nós tivéssemos acostumado o nosso cérebro, e quem diz isso é a neurociência. Nós acostumamos o nosso cérebro a determinados hábitos, determinadas situações de sofrimento, de lidarmos da mesma forma com circunstâncias que se repetem. E diante delas, o que a gente faz? Reproduz a mesma ação. Enquanto a todo momento nós estamos inseridos no contexto do pensamento, como diz Jesus, de onde vertem as inspirações, isso está lá anotado pelo Espírito Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, em que, num diálogo de Jesus com Pedro, ele diz: vigiai as nascentes do coração, de onde promanam os bons e os maus pensamentos, porque o pensamento é esse veículo de comunicação nossa com a transcendentalidade, com a espiritualidade, tanto superior quanto inferior. É a chave de comunicação. Então podemos parar e pensar e criar o nosso kit de sobrevivência. Diante dos medos, como é que eu vou agir? Eu não sei quais são os medos que vão me acontecer, mas diante dos medos eu tenho instrumentos para isso? A doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos me falam como é que eu posso lidar diante do medo? O que a doutrina diz é: estuda. Só que o estuda está embutido estuda-se. Não só o estuda, mas o estuda-se. Diante do medo, a luta, o enfrentamento, não desistência, como é que eu vou fazer isso? Porque lá está materializado para uma generalidade. Como eu vou tirar dali e trazer para mim? Isso me é importante? Está na minha linha de interesse? Se eu crio esse kit de sobrevivência, no momento do possível naufrágio, eu não me afundo. Não significa que eu não vou estar com medo, com receio. Não significa que eu não vou estar com as emoções que são orgânicas, são físicas e são humanas. Mas eu vou ter usado o meu córtex frontal, o neocórtex, em favor desse processo. Porque eu já conheço. Porque os meus pais viveram isso, meus antecessores viveram isso, porque as pessoas que estão ao redor vivem isso. Por que eu não vou viver as experiências de dor? E Denis, que estava ficando cego ao escrever este livro, nas potências da alma coloca a dor como uma alavanca. E é como se ele dissesse: conversa com a tua dor. Para conversar com a dor precisa ter humildade. Porque se eu vou para diante da dor e digo: eu não sei porque eu estou experimentando isso, eu não preciso passar por isso, isso está pesado demais, eu não suporto isso, por que aquela outra pessoa não passa por isso? Eu não quero vivenciar nada disso. Se eu vou para a dor desta forma, eu não tenho humildade, não é um diálogo com a dor. E eu não estou entendendo o que é que ela veio me trazer. A dor é um presente de Deus. É o amor numa outra linguagem. Sabe as linguagens de Libras? Para que as pessoas que não possuem a possibilidade do ouvir, do falar, e ali tem as Libras e a gente vai se comunicando através desses sinais. É a tradução de uma linguagem. Da mesma forma, os tradutores que fazem traduções para diversos idiomas, e a gente diz: eu não conheço o que ele está me dizendo, vem um tradutor e transforma tudo aquilo. A dor é uma tradutora dos desígnios de Deus. É uma intérprete. Porque veio o amor, que é a máxima das potências, a mais linda, a que nós mais queremos cultivar, a que queremos estar mais perto. Veio o amor e muitas vezes a gente não reconhece. Vamos ver um exemplo? O amor passeou aqui entre nós. A Cacá cantou tão lindamente o amor que passeou por nós nas terras daquele lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, na Galileia. O amor lindo, pulcro, perfeito, que veio só trazer o quê?
amor. Mas o que é que a ignorância humana apresentou de retorno? A prisão, o julgamento, e disseram como aqueles que preferiram os porcos: eu não quero esse. Aqui não tem nada para você, vai embora, não quero você aqui. Foi assim que a humanidade devolveu Jesus a Deus. Que no dizer do Espírito Joana de Ângeles, Jesus, é a resposta dos céus aos apelos aflitivos da humanidade. Deus olhou para a humanidade e disse: está sofrendo? Eu vou mandar o meu filho. Eu vou mandar a representatividade do amor. E o que é que a gente fez, humanidade? Estava apressada. Estava vivenciando as suas próprias circunstâncias. Estava fechado no seu próprio mundo e reproduzindo os próprios comportamentos, sem se atentar que o amor estava ali passeando, que o amor estendeu a mão, que o amor queria acudir, acolher, proteger. E isso acontece hoje, na nossa sociedade, que por mais que existam denominações religiosas diferentes, nós somos muitos no planeta. E não estamos falando somente do cristianismo. Religiosos, nós somos muitos, que queremos o bem, a paz, a bondade, o amor, mas que no cotidiano, no dia a dia, concedemos licenças. Então precisa vir a tradutora do amor. Ela não é uma punição, ela não é uma reprovação, muito pelo contrário. Ela vem, toma da mão, e aí quando ela vem, cadê o grito? Não tem. A gente costuma às vezes silenciar e ficar quieto, mas fulano de tal está quieto, mas Lu está tão quieta, gosta tanto de falar e está calada. Por que será? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Porque quando a dor vem, não dá para ficar quieto, a gente quer um medicamento. Estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, eu quero um medicamento. É o natural. Aí a gente toma um medicamento e passa a dor. E depois a dor volta, a gente diz, tenho que investigar. Então a dor, ela é uma amiga, mestra. Como disse Francisco de Assis, é a irmã dor. Por que a gente pensou em falar de potências da alma, trazendo de logo a dor? Porque ela vai impulsionar todas as outras potências na prática. Denis diz assim: a maior das potências, a que é a alavanca de tudo, é a vontade. E a gente não discorda de Denis. É a vontade, a maior das potências. Porque querer é começar a fazer. Ter vontade não é simplesmente pensar sobre aquilo, é movimentar-se em prol daquilo. Acontece que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, no mundo de provas e expiações, o que nos movimenta é a dor. Ela faz despertar a vontade. Ela faz com que a gente diga assim: eu não quero mais viver isto. Eu não quero mais repetir essas experiências. E aí vem Joana, linda e maternal, e diz assim: quer resultados diferentes? Atitudes diferentes. Escolhas diferentes. Olha a outra potência que Denis traz: livre-arbítrio. Essa a gente não tem dúvida. A gente até quer exercê-la, sim, até os outros componentes que fazem parte do livre-arbítrio, porque livre-arbítrio não é liberdade. É livre-arbítrio. Tem a liberdade, tem a responsabilidade. No contexto da vida, a gente quer escolher e não quer, às vezes, arcar com aquilo que a gente escolheu. E esse arcar com aquilo que a gente escolheu, quando a gente não quer, vem a dor. Para nos explicar, olha, na criação tudo é conquista. Deus faz a parte dele, como disse Lari, e nós temos de fazer a nossa parte. Nós temos de realizar a nossa parte. Quando tudo na vida está um grande silêncio, não foi Deus que deixou de fazer a parte dele.
Ele continua fazendo a parte dele. Quando a gente achar assim, que ele não está ouvindo a gente, que está tudo quietinho, não é ele que está sem fazer a parte dele, somos nós. E por isso Leon Denis disse, precisa vontade. Vontade não é desejo. Vontade é o que ele fala muito bem, de disciplina, de querer, de dizer, eu preciso, eu entendo a necessidade daquilo para mim. E como diz Joana, se eu preciso resultados diferentes, eu tenho atitudes diferentes, é para que eu sempre encontre mecanismos de me reinventar. Nós passamos por uma pandemia. A gente se lembra disso e a gente está aqui. Isso é uma grande vitória, muito. Mesmo que a gente tenha chegado após a pandemia com os joelhos desconjuntados, dos esforços que fizemos para sobrevivermos a uma pandemia que não foi fácil e que não é fácil, porque ainda sentimos as consequências das ausências dos amores que retornaram à pátria espiritual, das sequelas que ficaram, dos dramas, das dificuldades, ainda estamos vivenciando e vamos vivenciar por muitos anos os efeitos de tudo isto. Mas o que é que de mais brilhante aconteceu na pandemia? A vida reinventada na criatividade que saiu das nossas mentes. Porque passamos dificuldades, muitas financeiras, emocionais, sentimentais, religiosas, foram muitos os desafios. E o ser humano sai desta pandemia melhor, muito melhor. Tanto assim é que a indiferença, ela está perdendo terreno. Por mais que se fale em outras coisas, por mais que se propague que nós não nos importamos uns com os outros, isso não é verdade. Como dissemos, nós somos muitos no planeta. Mas vontade, como diz Leon Denis, que é querer, requer ação. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque o mal ainda sobrepuja. Porque ele tem predominância aqui entre nós. Resposta dos Espíritos. Porque o mal é instigante, intrigante, audacioso, enquanto o bem é tímido. E quanto os bons quiserem, eles irão predominar. Aí a gente diz, então só falta o querer. E por que a humanidade toda não se levanta para realizar esse querer? Porque para isto precisa humildade, de eu saber que eu preciso do outro. Que momentos como estes são de aprendizados para todos nós, sem exceção. Todos. Um olhar é aprendizado, um sorriso é aprendizado, um abraço é aprendizado. De sabermos que podemos fazer isto juntos e que quando alguém esmorece pelo erro, por um livre-arbítrio inadequado, infeliz naquele instante, nós, sociedade, não temos de recair em julgamento, mas estendermos as mãos, porque quando nós caímos, o que mais queremos é a mão estendida. Olha quantos prismas, mas que são reflexões, que vão saindo deste eu quero, mas para eu querer, eu preciso trazer aspectos condicionantes para realizar esse querer. Leon Denis então fala da dor, da vontade, da consciência, que é esse processo nosso de identificação, de percepção de nós mesmos, mas também de percepção de Deus, porque Ele está inscrito na nossa consciência, de termos a consciência de quem nós somos, do que queremos, para onde vamos. Leon Denis fala de pensamento, disciplina do pensamento, reforma do pensamento, livre-arbítrio. E fala das duas últimas, quando ele coloca o amor e a dor. E aí ele fala do amor antes da dor, o que é mais interessante. Mas falando deste amor e trazendo este amor, aqui já nos finaizinhos, nos minutos finais da nossa fala, ele nos traz a percepção de que tudo resplandece no amor. Ele é muito delicado, muito belo ao descrever a página do amor, e a gente convida para que
iremos e façamos a releitura, o estudo, a meditação sobre estas páginas. E quando ele fala disso, do amor, ele nos coloca que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, esse amor está presente. E aí vem Joana com aquela frase do início: jamais te afastes de Jesus. O convite é: jamais nos afastemos do amor. Está doendo? Amemos. Estou com medo? Amemos. Estou na dúvida? Amemos. Mas existe uma discussão? Amemos. Existe o silêncio? Amemos. Existe a revolta? Amemos. Porque o amor é a chave, não é uma palavra que se propaga, porque palavras vazias que se propagam, elas são carregadas pelo vento e esmaecem no tempo. E o amor vem na transcendentalidade dos séculos, dos milênios, de todo o sempre, para nos indicar que este é o caminho. Caridade do amor, que é a caridade de Jesus, que nunca nos falta aos corações, nunca se aparta de nós, é o ensaio para que nós, movimentando essas potências, também não saiamos desta condição de auxílio ao outro, desta correlação que precisamos ter conosco, com Deus, com a natureza, com tudo que nos circunda, para que percebamos a única vontade de Deus para conosco, que corresponde com a nossa vontade para tudo. Deus e nós temos a mesma vontade. Apesar da gente dizer, eu quero que seja feita a minha vontade, não a de Deus. Eu quero a minha vontade. Mas as vontades são as mesmas, só que com prismas diferentes, diversificados. Nós queremos a felicidade e Deus também quer a nossa felicidade. Tenhamos somente a serenidade, a paz, a confiança, a oração, a fé, para fazermos essa conexão mais íntima e perguntarmos a Ele: onde está aqui a minha felicidade? Nesse momento que eu estou vivendo agora, nesse instante que eu estou experimentando agora, do que aqui eu posso retirar a felicidade? E aí a gente vai perceber que os nossos caminhos estão entrelaçados na vontade de Deus. Que Ele nos abençoe sempre e que essa jornada aqui desse congresso tão especial, Ele possa ecoar as palavras que aqui foram proferidas, mas principalmente os sentimentos que aqui foram nutridos. Que isso nós possamos levar, carregar no nosso dia a dia. Quando vier a tristeza, o desânimo, a apatia por qualquer motivo, a gente fecha o olhinho, lembra de Jesus, mas lembra também da materialidade do amor dele aqui na humanidade, porque nós somos irmãos. Muita paz a todos nós.